sou o Maicon. E aí, pessoal, eu sou o João e nós somos apresentadores do podcast Fallen Pepperoni. Eu sou Fernando Webster, médico anestesiologista e não vou falar nada de medicina. Saudações, terráqueos. Saudações. Então, Fernandão, prazer em tê-lo aqui. Nós estávamos aqui conversando antes num breve briefing que durou 40 minutos, né? Poderia ter sido gravado, inclusive, né? Poderia ter sido gravado. Não, seria impublicável. Eu acho melhor que a gente conseguiu sintonizar um pouquinho mais aí para não ficar tão forte. Né? Teria que censurar daí, teria, né? Mas eu tá cheio de pi, né? E... Não chegou a tanto, mas eu receio que a gente seja cancelado antes de ser aprovado, né? Então... Era uma questão de tempo, né? Mas e aí, doutor Fernando Webster? Do que a gente vai... doutor. Esqueceu o doutor? Pode esquecer o doutor. Né? O doutor ficou no hospital. Então, o Fernando, do que a gente vai falar hoje? Hoje tu que manda no podcast, né, João? Hoje é o Fernando que manda no podcast. É isso aí. Nada ensaiado é no flow. Meio sem pauta, coisa baseado nas nossas conversas. Eu só conversei com o Michael e com o João o seguinte: não vamos falar de medicina, pessoal, tá muito chato os assuntos, assim, é tudo muito repetitivo e eu só vou acrescentar ruído e a toda essa informação que já é desinformação, então vamos mudar o papo. O João e o Maicon são amigos de longa data aí de Cachoeira do Sul, agora eu estou em Porto Alegre e essa saudade aí faz com que a gente queira manter o contato, nem que seja gravando. Exato. Então vamos fazer as nossas conversas de sempre e tentar tirar um proveito disso aí. Exato. Se possível, né? O que eu estava pensando, pessoal? Agora está todo mundo em pandemia, não tem como deixar de falar isso, e tem uma coisa que está sempre pertinho da gente, está sempre na mão e toma a nossa atenção, rouba o nosso tempo, e a gente passa tanto tempo com dispositivo eletrônico, celular, rede social. Estamos aqui fazendo isso na rede social, proponho a gente pensar um pouquinho no que a gente está fazendo e achar uma alternativa um pouquinho mais interessante, saudável, de repente. Vocês tinham uma pergunta aí, né? Quantos livros vocês conseguem ler num ano? Exato. Pessoal, a grande pergunta é: quantos livros você consegue ler em um ano? O Fernando vai responder para nós quantos ele conseguiu ler o ano passado, Fernando. Foi isso que tu contou para nós? Cara, quando eu parei com a brincadeira. Eu parei com a brincadeira de contar. Depois a gente pode falar sobre isso, mas em 2016, quando eu comecei com a brincadeira, a gente mandou 60 livros. Tá? E quantidade e qualidade certamente são coisas que não são relacionadas necessariamente. Então a gente leu muita porcaria, a gente leu livro grande, livro médio, livro pequeno. E dá para fazer isso daí. Tem uma trapaça aí no meio, mas a Alexa está se manifestando ali, mas ignorem ela. Falávamos, né? Como é que se faz isso daí? Né? Primeiro... contar quantos livros ela leu, na verdade. Essa aí tem a internet inteira dentro dela, né? Essa aí é perigosa. É verdade. Não dá para competir. É que nem o cara... eu li uma piadinha horrível. Uma coisa que vocês têm que saber sobre mim, quem não me conhece, é que eu sou fã de uma piada muito ruim. Eu rio de qualquer besteira. E eu replico isso para o flagelo dos meus amigos, né? É um Wi-Fi. Tinha uma bobagem, o guarda pegou, o cara tava prendendo, esse cara aqui roubou a Wikipédia inteira. Assim, calma, eu posso explicar tudo. Pô, essa aí eu vou usar. Essa aí foi boa. Nota. Não, eu vou usar. 2. Eu sou dono disso. Exatamente. Nota 2. Fernando. Harmonia 2. Ô, Fernando, eu lembrei de um negócio aqui. Na 8ª série, 7ª série, eu também botei uma meta pra mim de ler 2 livros por semana. Eu comecei a colocar uma meta de ler 2 livros por semana. E eu me lembro que isso eu fiz o ano inteiro, cara. O ano inteiro. Eu comecei a ficar viciado em ler.
Eu tinha que terminar os livros, os 2 livros naquela semana, pegar mais 2 outros livros. Eu criei isso, né, durante aquele tempo. E como tu falou aí, hoje é muito mais fácil, né, cara, de fazer isso. Um mestre meu, né, da faculdade mesmo, falou uma coisa, eu gostava de computador, e ele veio falar uma coisa muito mais emblemática sobre isso. Computador, ele faz aquilo que tu tá mandando, enfim, né, é muito óbvio isso. Mas se você alimenta ele com lixo, ele te devolve lixo. Se tu alimenta ele com ouro, ele te devolve ouro. É uma ferramenta, a ferramenta não é nem boa nem ruim, o uso que tu faz com ela é que vai dar a real utilidade, enfim, né? A gente está usando para muita besteira, e é muito legal usar para besteira. E o ruim de ser muito legal usar para besteira é que é muito fácil, e o nosso cérebro ele é feito para a gente responder esses estímulos aí que a gente não para, né? A gente acaba falando dessas bobagens. É dopamina. Dopamina é um mecanismo de recompensa do nosso cérebro. Cada vez que você tem Quem gosta de jogar videogame? Vocês 2 jogam, né? Eu jogo. Uhum. Eu sou um pouquinho mais velho, eu só fui ter videogame depois de adulto, né? Porque antes eu só jogava computador, né? Mas cada vez que tu passava de fase, ia um boss, alguma coisa, passava, né? Tem uma descarga de alguns segundos de dopamina. E aquilo te dá um bem-estar ali, tu vai querendo seguir no joguinho. Pronto, tu tá completamente... Eu acho que eu vi um gatinho. Pobre gatinho. E, enfim, o mecanismo de recompensa é esse. E tudo que é feito ultimamente na parte de informática, de gerência, nem sei o nome desse troço, para te pegar os coitados que nem estão sabendo que são clientes, que estão ali no brete, são o gado do Facebook, que nem tem naquele documentário do Netflix que fez sucesso aí agora há pouco. É o Dilema das Redes, né? Recomendo para quem não viu. Enfim, tudo gamificado, né? Estou me arrastando um pouco aqui. Então, eles descobriram um jeito de tu ficares grudado na tela de uma maneira irrelevante. O Maicon agora falou que na 8ª série, parabéns pela 8ª série, eu comecei a ler muito depois, tá? Só lá na faculdade que eu notei que a falta de cultura tão grande que... Daí o que eu fiz? Fui numa biblioteca, parênteses, tá? Eu faço muito parênteses, não fecho os parênteses também, vocês vão ver isso. Eu fui na biblioteca pública de Porto Alegre e eu ia lendo um livro e entregando outro, né? Eu ia fazendo isso e junto com a faculdade. Então eu ia começando a pegar um pouquinho de cultura mesmo. Isso aí é papo chato, né? Mas é gostar de ler o livro e terminar. Terminar de ler o livro te dá uma descarga de dopamina bem mais duradoura, bem mais legal, né, Maicon? Com certeza, cara. Daí tu começa a empilhar. Tu começa a fazer isso daí, tu gamificou a brincadeira e vai fazer isso aí pra ler, tá? Beleza. Daí a gente passa numa faculdade, começa a trabalhar demais, começa a faltar tempo para essas coisas, né? Todo mundo gosta de pegar um livrinho aqui, né? Pega o livrinho, aí eu gosto de ler, gosto de sentir o cheiro do livro, né? Eu gosto de me recostar numa rede, num lugar paradisíaco. Às vezes isso não existe. Tu não tem essa opção, tu vai ter que trabalhar com aquilo que tu tem na mão, né? E daí tá aqui os bichinhos, né? Tá aqui o celular, tá sempre do lado da gente. A gente pode escolher se vai ficar no Facebook, né? Vendo a última foto daquela... Estão sempre postando as mesmas coisas. Ou a gente pode dar um pulinho num Kindle, então vai nessas piratinhas aí, baixa um PDF, né? Você preso só por indicar. Tem maneiras de você conseguir literatura barata, de qualidade, bem impressa, seja legal com o autor, né? Já podemos falar sobre isso. A gente conhece um ou outro autor por aí, já sabemos como é que funciona essa brincadeira de fazer uma criança nascer, essa criança num formato de livro, né? É bem interessante. A gente pode falar sobre isso. Mas enfim, pessoal, como é que se faz? Eu estou enrolando vocês.
não já está disseminado. Tem gente que vende curso disso aí, eu acho bobagem, tá? É você usar o serviço de acessibilidade que tem no teu telefone. Esse aqui é um com iOS, eu não conheço bem Android, mas tem a mesma coisa no Android, só tem que saber como é que funciona. Aqui no iOS, esse sistema se chama VoiceOver, tá? Aham. É um recurso para quem tem dificuldade para ler a tela mesmo, né? Eu fiz de uma maneira aqui que eu aperto 3 vezes isso daqui. Deixa eu ver aqui. Ensaio ao vivo. Aqui apareceu a caixinha, aperto no VoiceOver. VoiceOver ativado. Kindle. Expressamente proibida e totalmente repudiável a venda, aluguel ou quaisquer uso comercial do presente conteúdo sobre nós. Ou livros e seus parceiros disponibilizam conteúdo de domínio público e propriedade intelectual. Opa, tô fazendo o jabá dos outros aqui. Tá rápido, né? Tá rápido. Mas é, Tá rápido. Deixa eu... é proposital a rapidez? Tu colocou mais rápido pra te ter mais informação? Não, aqui ó. Depois que tu acessar esse mundinho, tu vai ter uma curva de aprendizado, Michael, que é o seguinte, tu vais aprender a mexer nos gestos de tela, vai usar 2, 3 dedos, vai passar a página com os dedos, vai colocar teu dedinho ali na palavra que tu quer que comece a ler, vai colocar 2 dedinhos para baixo para fazer com que o texto flua. E isso tem algumas vantagens que eu fui vendo com o tempo, de tanto ler dessa maneira. Uhum. Então vamos começar. O que é interessante? Vai começar lentamente se acostumando com uma voz robótica e monocórdica, né? Uhum. Mas ela, diferente de um ser humano que tem a sua curva de aprendizado para ler mesmo, ler em voz alta, peguem para ler um livro vocês. Vocês vão começar a gaguejar, vocês vão fazer pausa onde não tem, vocês vão querer respirar antes de vírgula, até que vocês peguem uma cadência como se vocês estivessem lendo um livro com uma criança, né? E a inteligência não é artificial, isso aqui é arquitetado para fazer de maneira que uma pessoa que tenha necessidade desse recurso, né, possa fazer por um bom tempo sem se cansar, né? Então, o que dá para fazer? Começa mais lento, pode ser nível tartaruga, nível AVC, né? O cara começa a enrolar a voz e vai. Em 5%. Em português isso? Não, aí que tá. Eu comecei a ler em 5% Game of Thrones em inglês. Porque eu não tinha hábito de ler livros em inglês. Eu botei aqui o Game of Thrones em 5% em inglês britânico, tu baixa a voz, uma dica para quem for fazer isso, baixa o teclado da nacionalidade que você quer ler o livro. Quer ler um troço que é em hebraico, tu baixa o teclado hebraico e ele vai começar a ler em Yiddish para ti. Eu só não tenho nenhuma utilidade prática para isso, porque eu obviamente não faço isso, né? Mas quando você baixa um teclado, por que tem um teclado de inglês americano e de inglês britânico? Sim, porque daí eu mudo o nome do narrador que fala contigo. Daí eu queria o inglês britânico e o Game of Thrones. Eu botei o cara a ler a 5% de velocidade e eu comecei a ler o Game of Thrones lendo na tela e vendo o camarada falar, tá? Lendo na tela ao mesmo tempo. Com o tempo, eu comecei a aumentar a velocidade sem perda de entendimento, né? E clareza, e aos poucos eu fui... Tu tá dirigindo, né? Tu não vai ficar olhando a tela, né? Então, tu vai começando a acostumar teu ouvido. Sim. Né? Eu tenho um momento babaca que eu posso falar aqui, que quando é que eu comecei a prestar atenção em ouvir as coisas em inglês, né, de verdade, para prestar uma atenção, não só uma letra de música, isso é coisa que adolescente faz, né? Mas uma vez eu tive a oportunidade de estar dirigindo um carro numa rodovia americana, e que eu tinha alugado, e eu estava querendo saber o que estava acontecendo. Tinha notícias do trânsito ali, né? Então, tinha notícia da cidade, tinha uma musiquinha boa. Pô, os caras têm rádio de rock lá, cara. Que coisa fantástica, né? Dá vontade de ouvir uma radiozinha. Né? E lá pelas tantas eu estava
prestando atenção no que o cara estava falando. E aquilo tinha uma utilidade para mim. Então, isso aí mudou o mindset para a gente poder prestar atenção no que está sendo falado em inglês. E, cara, isso é muito legal. Isso ajuda a ver filmes sem legenda depois e tudo. Mas estou me arrastando nisso aí. Vamos lá. Começa a fazer mais rápido isso, Michael. Né? Isso é a primeira coisa. Queria perguntar mais uma coisa disso aí, né? Sim. Eu queria fazer adendos aqui, se o João quiser também fazer algum adendo. Porque esse é um assunto mega interessante, até muito instrutivo, né? Porque hoje em dia todo mundo tem acesso a isso. Então não é tu que não tá tendo uma coisa que é só tua. Não, isso é pra todo mundo, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção é que tu falou, um termo bem interessante é o gamificação, tá? Uhum. Esse termo aí, tu sabe que tem no TED Talks, tem uma pesquisadora que falou exatamente... Calma, Alexia. Deixa eu falar, Alex. Não, esse aqui é o text to speech que não tinha tirado aqui. Atenção. Segure perto do leitor. Avisa. Atalhos de acessibilidade. Assim, ó, vocês se preparem, vocês vão fazer isso aqui, vocês vão ficar Mas famoso tá na rodinha, né? TPM, Porque né? ela é um pouco... Dá para fazer isso com um pouco mais de concentração e não ficar chamando a atenção do público, mas isso aí para quem tá dando bola para isso, né? Sim. Mas enfim, aí no TED Talks ela pesquisa exatamente isso, ela fala assim, só que ela pesquisou o FPS, que é o jogo de tiro, né? Uhum. E a linguagem. Como que uma pessoa que joga, ela aprende jogando? Ela não vai ler as coisas, ela não vai procurar saber, ela aprende jogando. Sim, Né? aprende Ela aprende, fazendo. ela tá ouvindo a informação, né? E tá jogando. E o título do TED Talks é assim: aprenda qualquer coisa jogando videogame. Esse é o título. Então, o que tu falou Tentador, do game, né? Tentador, claro, chama atenção, é um gatilho, né? Um título gatilho, realmente. Só que o entender dele é exatamente esse, é o que tu tá dando agora. Começa devagar. Quando tu tá com o mouse ali, tu não sabe nem atirar direito com o bonequinho. Aí ele vai começando a pegar a habilidade. Ele vai aprendendo. Daqui a pouco tá atirando, daqui a pouco tá... né? Jogo de tiro tá matando os bonequinhos lá mais. Começa a matar mais gente. Tá? Não gente, né? Gente no jogo. Mas... aí o que acontece? Ele tá tendo uma curva de aprendizado que tu falou que não é aquela curva de aprendizado mecânica mais. É aquela que ele tá ciente que ele tá aprendendo. Isso que é o mais interessante. Isso, e vocês que são músicos, né? E o Maicon, ele teve o privilégio de ser meu professor. E eu tive o privilégio de ter sido um péssimo aluno. A gente tinha filho pequeno, é complicado ir adiante, mas no início é muito fácil tu perceber, de fato, uma melhora. E nesse tipo de aprendizado, de leitura, eu vou contar algumas novidades para vocês, né? É chato, tá? É chato, ele não é bem gamificante, né? Mas quando tu chegar no final do teu primeiro livrinho, tu vai gostar de ter terminado. Aqui é um livrinho que é grande e dá vontade de ler mesmo, e a gente pode até falar sobre as leituras boas, né? Mas eu li meu Deus... do Atlas, A Revolta de Atlas da Ayn Rand, em 18 dias. São 3 tomos, né? E anotando ainda. Eu gostava e sublinhava umas coisinhas ali no iPad, eu fazia isso. Uhum. E fazia assim, né? É bem Fernando, divertido chegar no final de um livro com um fundamento desses aí, e tu ouve algumas perguntas dos céticos, né? Assim, mas isso daí não é ler. Eu faço o seguinte, tá bom, vamos ler o mesmo livro então. Ninguém quis pegar o desafio. Vamos ler o mesmo livro, eu leio do meu jeito, tu lê do teu, vamos fazer uma prova então depois, para ver quem que teve entendimento, né? Eu acho que no momento que a informação do emissor chega no receptor, o jeito que chegou lá, depois que chegou, tanto faz. Né? Deixa o João fazer a pergunta dele, que eu vou fazer uma pergunta sobre isso também.
A pergunta é assim, isso no caso é ouvindo, né, apenas. Sim, tu sim. Tu pode fazer ouvindo ou tu pode também olhar na tela, né? Fazer pode os ler ao dois mesmo tempo com a... Sim. E aí, no caso, claro, obviamente, de acordo com a velocidade ali, tu vai demorar um certo tempo, né? A velocidade do discurso. Ele calcula para ti. Uhum. Ele calcula tantos via minutos até o fim do capítulo, até o fim do livro. Interessante. Né? E em português, né, dependendo de qual é o grau de profundidade do texto, tu coloca um locutor de futebol ali, né? Vai que vai. Aquilo ali que eu tava lendo não é nada demais. Vocês acharam rápido só porque vocês não estão acostumados, mas dá para ir mais rápido que aquilo sem perda de informação, sim. Claro, né? Se tu for pegar uma coisa que tu tem que remoer, pensar, filosófica e tal, né? Aliás... Deixa eu fazer uma adenda antes de continuar aí. Você que vai lá. Só pra buscar também aquilo que o João tinha falado ali, que eu pensei a mesma coisa. A gente sabe que lá na Grécia Antiga, né, não tinha livros escritos, né, cara? Tinha os caras lá nos fóruns, através da palavra, da oratória, passando as histórias, correto? Eu invejo um cara com uma boa oratória, com bem articulado, né? Vocês não? Então, o que acontece? Nesse tempo aí, o que contava mais? Era uma boa oratória ou passar horas que nem os monges lá escrevendo livros? Quem que tinha mais informação a passar? Me respondam vocês dois. Quem vocês acham? O sofista. Não vou nem te dizer que é o cara da oratória e nem o cara do escriba. Quem vai pegar a atenção do público em geral, e é o que a gente está fazendo aqui, né? É o sofista. Tu tá usando de recursos, tu não tá usando toda a sabedoria do mundo, pode estar falando até um monte de besteira, mas se tu falar com aquela decisão, com aquela cara de quem sabe o que tá falando, vai que pega e vai-se embora, né? Sim. Então eu acho que sempre a informação vai estar na mão do sofista, e sempre teve, e nunca vai deixar de ter, a não ser que tu seja um ouvinte crítico do que tu tá ouvindo, tá presente no que tu tá lendo, o que tu tá ouvindo, não ficar só deixando a informação chegar em ti sem dar uma questionada. Aliás, tem uma autora que vocês gostam aí, que é a Helena Blavatsky, que fala uma coisa fantástica, né? A melhor parte da leitura do livro acontece quando tu fecha ele, né? Começa... Claro, faz sentido, né? Pra ti. O processamento de tudo. Exato. Aquilo ali, né? Por que eu puxei e falei dessa parte da oratória? Porque eu acho que não adianta ter lido vários livros e não falar nada sobre eles, não trazer alguma informação da conclusão que eu tive sobre aquele livro. Não faz sentido nenhum eu ter lido 60 livros num ano se eu não lembro de um. Não? É óbvio. Isso, Michael, também tem a ver com aquilo que eu até comentei contigo, daquele curso de harmonia ali, que eu mini curso, né, que eu tava vendendo ali pro pessoal e tal, que daí a grande questão é tu pegar um assunto que tu já estudou, mas como tu vai, na verdade, tu vai dar aula sobre aquilo, tu vai criar o teu método sobre aquilo, aí sim, realmente, tu vai aprender aquilo de uma forma que tu vai ter que passar e a pessoa vai ter que entender. Então, para a pessoa entender, tu tem que entender muito bem, né? E também ser claro com a pessoa, porque às vezes a forma que tu entende uma coisa, ela só serve para ti. Comigo, muitas, eu tenho certeza que com vocês também. Pedagogia, né, João? É uma coisa que às vezes tu sabe bastante na tua cabeça, mas, cara, tu vai explicar aquilo e é uma confusão que até tu te confunde na explicação, mas a coisa ainda tá clara na tua cabeça, né? É impressionante isso. Mas enfim. Quando tu para na frente de um orador ou do professor bom, e os professores são excelentes oradores, a capacidade que tu vê que eles têm de iniciar uma premissa e encadear ideias e ter uma sequência lógica até uma conclusão, que é uma coisa que era para ser muito simples, é um jeito que a nossa cabeça deveria funcionar, raciocínios com começo, meio e fim, e entretanto vocês estão aqui me ouvindo e veem que não dá certo, né?
A gente, Por enquanto, tá tudo ok. Tá tudo ok. Eu queria fazer a pergunta até voltando pra tua área, né? Na área de medicina, eu ia ligar o que o João falou. O que o João falou é perfeito em questão de... Obrigado, Marco. Obrigado. Tu consome um conteúdo, trabalha nele durante anos, lê mais coisas sobre aquilo, ou até coisas nem tanto sobre aquilo, pega aquele conhecimento e traz ele pra fora, mas não da tua forma, de uma forma que outros que não entendiam como tu lá no começo consigam entender aquela formação já concluída, né? A tua ideia concluída. Digerida. Digerida, perfeito. E a minha pergunta é agora, o Fernando, para o doutor Fernando, tá? Doutor Fernando, na área da medicina, qual é o melhor jeito de aprender? Tu já estudou isso, provavelmente. Qual é o melhor jeito de aprender? Falhando miseravelmente, eu diria que é a melhor maneira de você aprender sempre, tá? Quando você tem sucesso, você vai pro lado da euforia, né? Você fica comemorando, né? Você se acha o bom, você fica com autoestima elevada. Falei com o Michael antes, um pensamento, estou tentando levar adiante, que a autoestima muito alta não faz bem para ninguém, que o cara não quer evoluir. Agora o cara, quando está lá embaixo, com a autoestima lá embaixo, ele não pode ficar ali para sempre, ele tem que dar um jeito de ir para cima, né? Mas com certeza, falhar é uma maneira fantástica de tu aprender que quando tu falhou em determinado ponto, nunca mais tu esquece, tá? E não só na faculdade, né? Lamentavelmente na vida tu tens dessas aí. Quando tu falha, tu tem que ter o discernimento de que tu poderia ter feito melhor, que as circunstâncias vão estar ali sempre, mas elas não são determinantes, mas eventualmente a tua conduta, o teu estudo, a tua técnica, tudo isso merece ser aprimorado, merece ser respeitado e tu merece te questionar para saber se tu está sempre fazendo o correto, se não tem como melhorar, se tem como ser mais... Tudo na vida não precisa ser medicina. Mais rápido, mais eficiente, mais decisivo, enfim. Sim. Então eu diria que o fracasso é fantástico, ele é o pior de todos, mas eu acho que é o melhor professor. E eu recomendo, eu fiz um curso, depois de formado já, é um curso desses da Coursera, curso online, de uma universidade em inglês, ele não tem, talvez tenha tradução agora, que faz uns aninhos que eu fiz, era um cursinho em inglês chamado Learning How to Learn, que são várias técnicas de estudo, né? Então, isso daí já varia o podcast inteiro, né? Até porque o curso era um curso de 2 meses que tu ia fazendo aos pouquinhos, sim. Conforme tu podia fazer. Recomendo. Então, tem muita coisa. Memorização, fazer resumo, ficar sublinhando, são péssimos, disseram, né? Mas o melhor que tem é quando você pega um tópico e vai explicar para alguém. É o melhor de todos, João. Esse aí é aquele que quando tu te traveste de professor, né, e tenta explicar para alguém que sabe menos do que tu, vai arranjar uma maneira de fazer essa pessoa aprender de uma maneira mais fácil do que tu tiveste quando tu aprendeste sozinho, né? Esse é o melhor, mas demanda muito mais energia e às vezes o volume que tu tem para estudar, ele é de chorar. Ele é de chorar. Então, tu vai capengando na maioria das coisas e aos poucos o teu cérebro vai fazendo as sinapses e concatenando as ideias, né? E uma coisa que eu gosto muito é o outline. O outline é a estrutura de tópicos, tá? Que nem uma árvore de diretório do computador. Tem o C2 pontos barra Windows, C2 pontos barra Windows barra setup. Então tu sabe o que está dentro de cada assunto. Simplesmente pegar o assunto e saber aonde ele pertence, tu já está começando a ter uma ideia espacial, né? De forma abstrata falando, tu sabe onde é que aquela informação pertence, pelo menos. Tu não está completamente perdido.
Boa, Uhum. boa. E isso, pra gente dando um finalzinho aqui, começar a caminhar para um fim, né? A gente tem aí mais uns minutinhos. Dentro dessa estrutura que tu acabou de falar, falou, o outline, como é que tu resolve o nosso tópico aqui do começo, aquele, como tu fez para ler 60 livros em um ano e saber que tu leu aqueles livros? Tu saber se eu li tal livro, eu sei que eu li, eu sei falar sobre aquele livro. Certo, tá. Como? Um atrás do outro, tá? Outra maneira, 4 ao mesmo tempo. Porque, às vezes, tem um muito chato. Faz 5 anos que eu tô tentando ler o Don Quixote. Don Quixote é um clássico. Não se fala mal de clássico. O clássico é sempre maior do que tu. Mas eu não consigo ler o Don Quixote. E essa maneira que eu tenho para ler é muito mais fácil de tu ler o Don Quixote, porque ele tem um vocabulário rebuscado, cheio de R's e S's. Quando tu começares a ler um parágrafo do Don Quixote, teus olhos vão chegar 10 linhas depois e subir mais 10 linhas para começar de novo. Agora, com uma voz robótica falando, você não vai perder essas linhas. Então, esse retorno na linha é uma coisa que acaba para ti, né? Então, vai ter uma fluência. Outra coisa, uma coisa errada, que é tu fechar o livro e não pensar em cima dele. Vai, emenda outro, vai. Acaba virando um vício como qualquer outro, pelo lado ruim. Né? Tu ficar lendo por ler, leu coisas fantásticas, não vai botar nada em prática mesmo, porque já tá lendo outra coisa, bem legal também. Então, dá para dar... Acelera, não precisa ler 60, ler 30. Interessante. Interessante, tu faz a brincadeira, gamificar é quantidade, né? Mas e aí, o livro que tu tá lendo é relevante? É legal? Vai acrescentar na tua vida? Né? Às vezes tem bobagem, até um livro de piada te acrescenta na vida, porque não é só de tristeza que a gente vive, né? E... sem dúvida. Fernando, eu agradeço assim, a tua presença. Eu sei que o assunto ele se estica muito mais, né, João? A gente nem tá botando muitos pontos aqui, porque o assunto é fascinante. Pra mim é fascinante, eu gostaria de falar muito mais disso, mas o tempo aqui é o nosso limitador, né? E, Fernando, a dica que tu já deu, acho que foi bem importante de trazer a tecnologia hoje a teu favor para desenvolver intelectualmente, né, de uma forma inteligente. O bom uso mesmo, né, da tecnologia, assim, de uma forma que possa tirar um proveito, né, grande, né, da coisa. Exatamente. E espero que a gente possa voltar aqui ainda para rir da nossa própria cara e que a gente ouça o que a gente está falando, praticar um pouquinho disso aí também. Sim, porque a gente gosta de uma besteira também, né? É muito mais fácil, é o caminho sem esforço, e esse daí sempre vai ser o preferencial, é o caminho largo, né? Exatamente, caminho mais fácil. E, bom, acho que a gente vai encerrando por aqui, né? Eu sei que a gente tem bastante coisas para falar sobre isso. Antes de encerrar, o velho aviso de sempre, né, João? Pô, eu esqueci. De novo. Deixa o like. Compartilha, sininho, coisa assim. Mas eu esqueci porque eu tenho que usar um sininho de verdade aqui. Agora a gente vai botar um sininho de verdade. Então, compartilha lá, deixa o like, o dislike, comenta sobre as suas ideias. Se alguém tiver alguma ideia aí, alguma coisa, coloca embaixo de como você lê 60 livros, como você leria 60 livros em um ano. Essa é a questão desse podcast aqui. Acho que isso é legal de trazer para essa galera aí que nos assiste, que eu sei que tem muita gente que nos assiste agora, né, que estão aí nas escondidas, não aparecem, né, não querem falar nada, tem que falar, pra gente saber que tá ali, né, e eu deixo meus agradecimentos aí, Fernando, de coração mesmo, é sempre bom falar contigo, tu é um cara muito inteligente, além de ser engraçado pra caramba, né, João, é sempre muito bom. E além de tudo, pô, também, né, agradeço muito, Fernando, realmente eu fiquei prestando muita atenção, assim, porque é um assunto muito interessante. Eu realmente nunca tinha parado para pensar, assim, né, em quantas ferramentas dessa forma, né, tem, assim, que são ao teu alcance ali, essa questão da leitura e para muitas outras, né.
E também fica o convite pro Fernando para mais uma participação aí, né? Certeza, com certeza. Pra gente gravar. Contem com a nossa presença. Conforme a gente vai ficando cada vez com menos vergonha, a gente vai aparecendo. Então É tá. isso aí, não? Muito acho que é isso obrigado, aí, ó. Maicon. Exatamente. Muito obrigado, João. Foi muito divertido isso aqui. Tô morrendo de vergonha aqui. Capaz, foi super bem. Então, valeu, pessoal. A gente É. agradece aí. O tempo já urgiu aqui, né? E nos vemos na próxima. Até a próxima. Até a próxima. Falou, queridos.